Olá pessoal, é muito comum as pessoas aqui do canal, os assinantes, clientes, falarem assim: eu tive uma crise de ansiedade muito grande, muito forte, senti tontura, as vistas escureceram, eu tive quase que a visão ficou cega, e eu fiquei muito tonto, quase que eu caí, quase que eu desmaiei, enfim, eu levei como se fosse um susto muito grande, e os sintomas apareceram com uma crise muito forte. Ok, passou, né? Eu vivi a crise, vivi a ansiedade, só que depois de alguns dias, os sintomas continuaram. E aí eu não entendi o que aconteceu, achei que tinha passado e que eu tinha enfrentado bem os sintomas, só que eles continuaram aparecendo de uma forma mais branda, menor que a crise, menos intensidade que a crise, mas eles continuaram presentes na minha vida. E aí eu fiquei muito incomodado, levei muito susto, porque eu achei que já tivesse passado e não passou. Então é muito importante compreender o mecanismo da ansiedade, por isso que eu sempre falo com vocês sobre isso aqui no canal. Na verdade, o seu corpo está hiperestimulado há muito tempo, né? Não é só na crise de pânico ou de ansiedade ou no ataque de pânico que os sintomas eles podem aparecer. Eles continuam aparecendo porque seu corpo está, primeiro, tem a resposta de estresse do organismo, então o seu corpo ele vai estar respondendo de uma forma de luta e fuga contra o perigo, né? A gente sabe disso. Que quando você imagina que tem alguma coisa te agredindo, que vai te atacar, e você se sente vulnerável, você se sente frágil, você sente que você não dá conta de lidar com aquilo, você fica muito apavorado, né? Você acha que o perigo ele é iminente, que realmente pode acontecer alguma coisa grave com você, e ainda você pode sentir que você não dá conta de vencer isso. E esses três componentes do medo aí, eles vão gerar uma resposta de estresse do organismo, que é o que eu sempre falo aqui no canal. E essa resposta de estresse, o que ela se constitui? Ela é um fenômeno que acontece em todos os seres humanos e nos animais também. Quando você tem um perigo, o seu corpo reage para lutar ou fugir desse perigo. Lutar como? Eu preciso de músculos, eu preciso de oxigênio no sangue. Então, o coração começa a disparar, o sangue circular no corpo todo, os músculos ficam tensos para você lutar ou fugir de um perigo. Então, todo o seu metabolismo ele fica acelerado e fica alterado. Por isso que as dores aparecem, por isso que os sintomas aparecem, porque a grande transformação no seu corpo, incluindo o seu cérebro também. Por outro lado, também ocorre o quê? Pode acontecer o congelamento, né? Você leva tanto susto que você fica paralisado, você não sabe o que está acontecendo ali naquele momento que você está vivendo, porque o medo é tão grande e a sensação de que você é vulnerável é tão intensa que você fica paralisado, parado ali sem saber o que acontecer, não é isso? Você fica assim, meu Deus, eu não consigo fazer nada, estou paralisado. E aí tudo bem, né? Assim que eu sempre falo aqui, esse é o mecanismo da ansiedade. Você não precisa fazer alguma coisa ou deixar de fazer. É só entender primeiro esse mecanismo que ele acontece em função, é a famosa resposta de luta e fuga, resposta de estresse do organismo. Isso é um ponto. Por isso que depois da crise ou do pânico, da ansiedade, você continua tendo sintomas, porque o seu organismo continua articulando essas alterações, né? E ainda nós temos a hiperestimulação do organismo. O que é essa hiperestimulação? É quando os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea, né? Lembra? Quando eu tenho um medo, um pensamento, um perigo acontecendo comigo, a amígdala, que é o centro do medo, ela está muito ativada e ela vai fazer o quê? Ela vai mandar uma resposta para o hipotálamo, uma comunicação para o hipotálamo, produzir hormônios de estresse. Então, o eixo hipotálamo, hipófise, glândula adrenal, né, ele vai começar a produzir cortisol, principalmente adrenalina. Por quê? Porque os hormônios eles têm uma grande participação na nossa vida. Eles são responsáveis por nossa sobrevivência também. O cortisol ele é um hormônio
que nos faz estar vivos, levantar de manhã, fazer as atividades. Mas quando ele é em excesso e a longo prazo no nosso corpo, sem dar um descanso, ele traz os sintomas da ansiedade. Por isso que quando você tem a crise de ansiedade ou a crise de pânico, a produção de hormônios de estresse ela foi acelerada, então você tem muito cortisol na sua corrente sanguínea e o cortisol entranha nas células do organismo. Quando o cortisol e a adrenalina estão entranhados nas células do corpo, eles não saem rápido. Por isso que, infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade. E aí você tem que descobrir o que aconteceu, que causou essa crise, que causou esse ataque de pânico e o que vem causando as suas crises de ansiedade ao longo do tempo. Quando você descobre essas causas, né, numa psicoterapia, por isso que eu falo, olha, manda uma mensagem para mim aqui no Instagram, Dr. Paulo Antônio Almeida, ou aqui no contato, @pauloantonioalmeida.com.br, ou no e-mail psicólogopauloalmeida@gmail.com, ou no link que está aí na descrição do vídeo, você tem o WhatsApp aí que você pode entrar. Quando você faz a psicoterapia, você vai perceber o que aconteceu, né, que você foi empurrado para essa ansiedade, para essa crise, o que aconteceu que gerou o ataque de pânico, a crise. Identificando isso, você vai mudar a sua percepção sobre esse acontecimento, né, para ficar mais leve. É claro que muitas vezes são situações muito traumáticas, muito intensas, que dificultam você ultrapassar. Você pode até descobrir, mas é difícil ultrapassar. Mas quando você descobre, aí sim você começa a tratar na psicoterapia, muda a sua percepção, trabalha os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, e aí você transforma essa adversidade em oportunidade de crescimento. Mas o que eu estava dizendo, que uma vez que a crise instalou e que os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea, eles não saem rápido. Então, as pessoas assustam, eu tive a crise, ela passou, mas eu continuo sentindo sintomas. E por que isso acontece? Por causa disso. Você tem um mecanismo de estresse do corpo que está ali automático, e você tem a produção de hormônios de estresse continuando na corrente sanguínea, atuando no corpo todo. Esses dois fatores principais são os principais responsáveis por você ter esse volume de sintomas que continua atuando no seu corpo há muito tempo. E ainda é muito comum as pessoas aqui do canal falarem assim, olha, eu realmente, do nada apareceram sintomas. Não é isso, gente? Vocês falam muito isso aqui comigo, né? Nos e-mails, no WhatsApp, no Instagram, nos canais do YouTube. Do nada, eu estava bem, estava relaxado, e aí de repente apareceram os sintomas. Na verdade, a ansiedade já está instalada no seu corpo há mais tempo, né? Ela já está ali produzindo as alterações do seu organismo, do seu metabolismo. E as alterações continuam causando sintomas da ansiedade ao longo do tempo. Então você teve a crise, ela passou, mas o corpo continua alterado. É esse que é o ponto, que a gente precisa entender esse mecanismo da ansiedade e por que fazendo as meditações, os relaxamentos e a psicoterapia você melhora. Porque você trabalha o outro lado do organismo, que é a resposta de relaxamento do corpo automática. Ao mesmo tempo que nós temos a resposta de estresse automática, nós temos a resposta de relaxamento automático. Por isso que funciona. Entender isso ajuda você a engajar no tratamento e fazer as atividades para você se libertar dos sintomas da ansiedade. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você ainda não assinou o canal, assina, dê um like, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, da família, para a gente aumentar ainda mais o alcance desse canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo.